já verifiquei alguns livros. Tem um que é de 1777, fala sobre a gramática, a gramática geográfica universal, alguma coisa assim. E era interessante, eu estava lendo, ele só no inglês antigo, né? Mas dá para ler que eles não mediam a latitude abaixo da linha do Equador. Não podiam medir com a Estrela do Norte, é verdade. Então eles colocavam, ó, só tem latitude positiva. Hoje a gente usa a latitude negativa, mas eles não tinham. Então estava escrito dessa forma: para baixo da linha do Equador não há latitude. Engraçado isso, né? Bem, isso é um dado novo para mim, porque eu tenho focado num tema por 35 anos. Sim, claro, com certeza. Provar a falsidade da história de Cristóvão Colombo, consegui provar. Então, eu não tenho assim informação sobre muitas outras coisas, mas eu achei que o Cruzeiro do Sul foi utilizado pelos portugueses para medir a latitude. Não sei agora se estou correto nisso ou não. Mas o Cruzeiro do Sul, os portugueses foram os primeiros a encontrar, a ver o céu, os primeiros europeus a ver o céu do Sul, e acho que eles utilizavam o Cruzeiro para medidas. Não estou agora seguro nisso, mas... Perfeito. Agora veja, essa carta náutica que mostra esses lugares com nomes, né? Porque é curioso, já com respectivos nomes, 68 anos antes. Então, a gente está falando de 1424, sim. Para 1492 dá 68 anos. Né? Sim. Então, aparentemente, isso tem algo a ver com a Ordem de Cristo, com os templários ali se tornando a Ordem de Cristo e já aparecendo como uma grande frota marítima em Portugal. Muito provavelmente, eles já tinham essas experiências secretas de navegação que não eram de conhecimento. Muito provavelmente. Mas porque se fossem secretas, sem encontrar documentos, continuam secretas, não é? Agora, sobre os Templários e a Ordem de Cristo, sim, claro, Portugal e a Ordem de Cristo eram uma única coisa. Quer dizer, não podemos separar um do outro antes do reinado de Dom Manuel. Eles trabalhavam de mão em mão até a Ordem do Templo e Portugal. A Ordem do Templo tinha vastos territórios em Portugal. O primeiro rei de Portugal foi um irmão, foi feito irmão na Ordem do Templo. A Ordem do Templo, pelo que já se encontrou, tinha território em Portugal antes de ser conhecido como Ordem do Templo. E não podemos separar um do outro. Quer dizer, Portugal tem a Cruz de Cristo, Cruz da Ordem do Templo por todos os lados. Edifícios, paredes, sepulturas. A Cruz da Ordem do Templo e da Ordem de Cristo faziam parte do reino. Perfeito. Então, a gente tem, basicamente, um projeto que acabou sendo levado a cabo pelos espanhóis, pelos castelhanos, que muito provavelmente já era de conhecimento de Portugal até um pouco antes. O senhor falou de uma reunião de Colombo com o rei de Portugal. Sim. De Colombo, basicamente. Sim. Estás a dizer que a viagem de 1492 foi levada a cabo pelos Templários? Estás insinuando? Não, eu estou assim perguntando, pelo que o senhor comentou agora, sim, que no caso o Colom teria tido uma reunião ali com o rei de Portugal. Teve várias. Antes de Colom fugir para Castela em 1484, ele tinha muitas reuniões com Dom João II. Teve reuniões onde o rei lhe mostrou canas de bambu que tinham sido arrastadas nas ondas até às ilhas portuguesas, pinheiros, pedaços de madeira como é que se diz? Gravados, trabalhados, que vinham nas ondas até parar aos territórios portugueses. E ele falava com Dom João II normalmente sobre descobertas, e ele próprio diz, falando com o rei uma vez sobre as descobertas,
ele mandou-me mostrar os bambus que tinham sido arrastados nas ondas. Isto antes de ele ir para Castela, para a Espanha, propor a viagem de descoberta, ou vou dizer de redescoberta. Ele foge para Castela secretamente no fim de 1484, isso é o que está documentado pelo filho, e por vários escritos que ele menciona, o tempo que ele está em Castela, podemos utilizar para fazer matemática e dizer, sim, foi 84 que ele foi para Castela, 83. E depois, em 85, ele está de volta em Portugal, com Dom João II e com o José Vizinho, onde ele recebeu as medidas da altura do Sol na Guiné, a tabela do Sol, da altura do Sol. É um segredo, é como se os Estados Unidos se reunissem com um espião russo e lhe mostrassem como se faz uma bomba atómica. Porque o Colón está em Espanha tentando levar o único inimigo europeu que Portugal tem no mundo à Índia, que é um alvo português. E Dom João II dá-lhe a tabela da altura do Sol, que é uma descoberta científica portuguesa de como se mede a latitude durante o dia. Não temos que esperar agora para a Estrela do Norte, que às vezes não se pode ver de noite, mas o Sol quase sempre se pode ver, que é uma arma científica secreta portuguesa, que o próprio rei Dom João II entrega a um navegador que regressa à Espanha e continua a instigar com os espanhóis para patrocinar uma viagem de descoberta à Índia. Naquela altura eu não disse que era a Índia, mas territórios. Desculpa, o senhor acredita nessa história de que Portugal errou o caminho para as Índias, tentando encontrar as Índias, acabou descobrindo o Brasil? Ou o senhor acha que isso foi uma... Estás falando na viagem de 1500? Isso. Não. O senhor não acredita isso? Não, porque eu já provei, este livro prova que foi antes de 1492. Exatamente. Então... Este livro prova que os portugueses estiveram no território que tornou-se o Brasil antes de 1492 e que Portugal sabia exatamente onde ficava o Cabo de Santo Agostinho. E utilizando essa informação, eles criaram um tratado de Tordesilhas em que o território brasileiro, até 250 léguas além do Cabo Verde, era só português. Mesmo se os castelhanos o descobrissem durante aquela viagem, segunda viagem de Colón. Isso é o que o tratado afirma. Mesmo se vocês descobrirem nessas primeiras 250 léguas, o território é nosso. É porque assim, a gente aprende aqui no Brasil, nós aprendemos desde a mais tenra infância que os portugueses estavam procurando as Índias, o caminho das Índias, e acabaram sem querer encontrando o Brasil. Claro que a matemática, a lógica já não fecha, porque realmente os portugueses já falavam, desde do ano do Tratado de Tordesilhas, né, alguns 6 anos antes, a respeito... já queriam alguma coisa que eles sabiam que estava lá. Agora, o senhor traz fatos novos, mostrando que já 68 anos antes, eles já sabiam, por exemplo, de certos territórios, como a Flórida, que aparece nas cartas náuticas. Sim. Porque assim, o brasileiro, só para o brasileiro poder se situar e entender, se o Portugal tivesse procurando o caminho das Índias, não, eles dizem que eles estavam tentando contornar por baixo da África, ali pelo Cabo de Boa Esperança. Sim. Porém, havia também a possibilidade de vamos navegar em direção ao Atlântico e tentar dar a volta ao mundo. Havia essa possibilidade também. E aí, nesse caso, até explicaria acidentalmente ter encontrado terras. Mas não é isso que eles dizem. O que eles dizem é bateu uma corrente de vento, pegou uma corrente marítima com vento, que acabou afastando o navio da costa e, sem querer, eles acabaram chegando na costa brasileira. Então, não faz menos sentido. Sim. Ainda, eu quero dizer. Né? Eles acabaram chegando ao território que já estava protegido pelo tratado
Exato. Acabar só que eu mostro no livro com documentos de 1498 que Dom João II já sabia em março de 1493 que o Brasil estava aqui.